Bem-vindas e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai explorar o sistema global de proteção dos direitos humanos. O foco é na ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que está ali no centro de tudo. Vamos tentar entender como essa estrutura toda começou, lá atrás, com a Carta das Nações Unidas de 1945, e como ela opera hoje em dia. A ideia aqui é desvendar os fundamentos, sabe? Os documentos-chave e as engrenagens que a ONU criou para promover e proteger os direitos humanos no mundo todo. A própria carta já dava dica, né? Lá no artigo 1º falava em promover e estimular o respeito aos direitos humanos. Foi meio que o começo de tudo, de tratar isso globalmente. Exatamente. E a carta, é importante dizer, ela não só listou propósitos, tipo manter a paz, desenvolver relações amistosas, cooperação, incluindo os direitos humanos, né? Ela também estabeleceu princípios, regras básicas para os estados, coisas como igualdade soberana, agir de boa-fé, resolver briga na conversa, não usar a força, são os pilares, assim. E claro, aquele princípio famoso da não intervenção nos assuntos internos de cada país. Mas esse tem ressalvas importantes, né? Principalmente quando se fala das medidas do capítulo 7. Certo, então a base estava ali. E logo depois, em 46, se não me engano, criaram a Comissão de Direitos Humanos, ligada ao ECOSOC. E essa comissão teve uma figura central, né? A Eleanor Roosevelt. Foi sobre a liderança dela que nasceu um documento, assim, fundamental. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, de 1948. Isso, um marco absoluto. E a DUD é incrível, né? Porque, assim, ela não é um tratado que os países assinam formalmente, mas a força moral e política dela é gigantesca. É considerado um ideal comum. Ela inspirou um monte de constituições. A nossa de 88, por exemplo, bebeu muito dela. E várias normas ali hoje são vistas como costume internacional. Ou até, como é o termo mesmo, jus cogens. Jus cogens, exatamente. Normas tão essenciais, tipo a proibição da tortura, do genocídio, que nenhum Estado pode simplesmente ignorar ou ir contra. São o suprassumo do direito internacional. E o mais fascinante, talvez, é que a DUD, junto com outros dois pactos, forma o que a gente chama de Carta Internacional dos Direitos Humanos. É o núcleo duro do sistema. Ah, os pactos de 66. Isso. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o PIDCP, que foca mais nas liberdades clássicas, né? Direito à vida, liberdade de expressão, essas coisas. Direitos que, em geral, o Estado tem que garantir de forma mais imediata. E tem o outro, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, também de 66. Aí já entram direitos como saúde, educação, trabalho, moradia. Que são os direitos de segunda dimensão, né? Exato. E aqui a lógica é um pouco diferente. A gente fala em aplicabilidade progressiva. Progressiva. O que isso quer dizer na prática? Que não dá para exigir tudo de uma vez. Usar o máximo dos recursos que tem para realizar esses direitos gradualmente. Não acontece do dia para a noite, né? Exige planejamento, investimento, políticas públicas consistentes. O Brasil, aliás, internalizou os dois pactos lá em 1992. E existem também uns protocolos a mais, sabe? Que permitem, por exemplo, que uma pessoa denuncie violações direto para a ONU. O Brasil aceitou isso para o PIDCP, mas para o PIDESC, essa parte de denúncia individual, ainda não. Entendi, faz sentido. E além desses pactos mais gerais, a ONU também criou tratados mais específicos, né? Para focar em certos problemas ou grupos. Sim, percebeu-se que era preciso. Daí surgiram convenções importantes sobre genocídio, contra a discriminação racial, contra a discriminação das mulheres, que é a CEDAW, contra a tortura, sobre os direitos da criança e, mais recentemente, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007. Essa, aliás, teve um impacto bem forte aqui no Brasil. Ah, é? Como assim? Ela foi internalizada aqui com status super especial. Pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ela entrou com força de emenda constitucional. Está no mesmo nível da Constituição. Nossa, que interessante. Então temos a Carta, a DUD, os pactos, essas convenções específicas. Mas, assim, quem garante que os países estão cumprindo tudo isso? Quem fiscaliza? Boa pergunta. Aí entram os mecanismos de monitoramento. A gente pode dividir em dois grandes grupos, tá? Tem os mecanismos convencionais, ou seja, que nascem dos próprios tratados.
cada tratado principal tem um comitê de peritos independentes. Eles analisam os relatórios que os países mandam, publicam interpretações sobre o tratado, os comentários gerais e, em alguns casos, podem receber denúncias. São tipo os guardiões de cada tratado. Ok, os comitês dos tratados e o outro grupo. Direitos humanos em todos os países membros da ONU. E tem também os procedimentos especiais, que são aqueles relatores especiais ou grupos de trabalho focados em temas específicos, tipo moradia adequada, liberdade de expressão ou na situação de um país em particular. Eles investigam, visitam países, fazem recomendações. São mais flexíveis, talvez. Entendi. É um sistema complexo, né? E aí, a pergunta que não quer calar. Como tudo isso, essa montanha de normas internacionais, impacta o nosso direito aqui no Brasil, na prática? Aqui, a gente entra num ponto-chave. O princípio pro homine, ou pro persona. Ele é fundamental nessa interação. Pro homine, a favor da pessoa. Exatamente. Significa que, se houver um conflito entre uma norma interna e uma internacional de direitos humanos, ou mesmo entre duas interpretações possíveis, deve-se escolher sempre aquela que for mais favorável, que melhor proteja a pessoa humana. Isso cria o que a gente chama de diálogo das fontes. O direito brasileiro tem que conversar com o direito internacional de direitos humanos. Não dá para ignorar. E a nossa Constituição, como ela se encaixa nisso? Teve aquela emenda 45, né? Sim, a Emenda Constitucional 45 de 2004 foi um divisor de águas. Ela estabeleceu que os tratados de direitos humanos que forem aprovados no Congresso Nacional por um processo especial, 3/5 dos votos, em 2 turnos, nas 2 casas, entram no nosso ordenamento com status de emenda constitucional. Mesmo nível da Constituição. E os outros tratados de direitos humanos que já estavam valendo antes ou que não passaram por esse rito? Aí o Supremo Tribunal Federal, o STF, definiu num caso bem famoso sobre prisão civil do depositário infiel que esses tratados têm status supralegal. Supralegal. O que significa? Significa que eles estão acima das leis comuns, das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. Ainda assim, é o status privilegiado, né? Garante que uma lei comum não pode contrariar um tratado de direitos humanos que o Brasil ratificou. Isso dá uma força enorme para a aplicação desses direitos aqui. Uau! Então, para a gente amarrar as pontas, a ONU funciona como a grande arquiteta, né, desse sistema global. Começa com a Carta, aí vem a Due Diligence como pilar moral, os pactos que detalham os direitos e depois as convenções específicas e todos esses mecanismos de monitoramento. Exatamente. É uma rede complexa, mas que busca criar um padrão universal. E o mais interessante é ver como essa rede global se conecta com o direito interno, aqui no Brasil, por exemplo, através desse princípio pro homine e dessa hierarquia especial que os tratados de direitos humanos ganharam. A ideia é que a proteção não fique só no discurso internacional, mas chegue na ponta, na vida das pessoas. Isso talvez nos deixe com uma questão para pensar, né? Falamos da aplicabilidade progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais do PIDESC, aqueles que dependem de políticas públicas de investimento contínuo por parte do Estado. Se a gente pensar que o Brasil ainda não aderiu àquele mecanismo que permite que indivíduos levem casos sobre esses direitos diretamente ao Comitê da ONU, bom, quais são os desafios práticos e quais as implicações disso para que direitos como saúde, educação, moradia digna sejam plenamente realizados para toda a população brasileira? Fica aí a reflexão.